Vamos começar nossa reunião. Alguma dúvida sobre as atividades avaliativas e o conteúdo? Sobre o conteúdo, sobre sobre as atividades avaliativas, a parte dos esquemas, na última aula, daqui a 2 aulas, eu vou tirar uma parte dela para descrever direitinho tudo que é para fazer. A questão, quem quiser fazer a identificação em cima das imagens disponibilizadas, como vai ter que ser o memorial descritivo, e eu vou entregar o gabarito, o melhor trabalho, a melhor avaliação. Eu vou fazer as correções, ou se tiver perfeito não vai ter correção nenhuma, e é ela que eu vou disponibilizar como sendo a correção, melhor identificação do trabalho de vocês. É ela que vai funcionar como sendo o gabarito. Sobre o tópico de caule, raiz e folha, alguém tem alguma dúvida? E todas as atividades avaliativas são individuais, não tem trabalho em grupo. Não quero cópia. Se vocês podem discutir entre vocês para resolver alguma coisa, mas eu não quero que uma pessoa faça e todas as outras copiem. O parênquima fundamental, ele é completamente diferente do esponjoso. O esponjoso, ou lacunoso também é o nome para ele, ele vai estar presente em órgãos fotossintetizantes. Aqui é o parênquima homogêneo. Aqui o esponjoso ou lacunoso, ele vai apresentar essas lacunas, não sei se vocês estão conseguindo ver o cursor, onde vai ter armazenamento de gases. A função do lacunoso é preencher com gases, para que esses gases sejam disponibilizados para o parênquima palissádico, para que o palissádico faça a produção de fotoassimilados pela fixação de CO2. O fundamental, ele é o parênquima de preenchimento, é o ground parenchyma, que ele vai estar lá no meristema fundamental do... Cadê? No caule aqui. A gente tem esse meristema fundamental aqui, que vai se tornar o parênquima fundamental. Ele é o parênquima de preenchimento. Ele vai ter função de armazenamento e preenchimento. No caso da raiz. O parênquima fundamental seria mais ou menos esse parênquima aqui de preenchimento, que ele não tem uma função definida sem ser o preenchimento e armazenamento, às vezes, de alguma substância, pode ser amido e tal. Mas o lacunoso, cloroplasto e cloroplastídeo seria a mesma coisa. Um cloroplasto, ele é um plastídeo. Um plastídeo pode ser um amiloplasto, que ele não tem pigmentos fotossintetizantes, mas pode ter vários outros plastídeos, sem ser só cloroplasto e amiloplasto. O amiloplasto também pode ser chamado de leucoplasto, que é o branco sem pigmento. Seria a diferença nos pigmentos. Ele é uma organela, igual às mitocôndrias. Ele veio de uma simbiose com uma bactéria, ao que você acredita, né? Não tem comprovação ainda completa, mas seria uma organela por endossimbiose, que tem a função, no caso do cloroplasto, produzir fotossíntese. Quer dizer, realizar fotossíntese, produzir fotoassimilado. Estrutura crans, ao que seria o padrão geral, pode ser que você encontre uma estrutura crans em plantas que não sejam C4. Para o nosso critério aqui da disciplina, sem ir muito a fundo e ver exceções à regra, sim, a estrutura crans é de C4.
não tem como ver cloroplasto na lâmina em si, não. Isso teria que ser mais microscopia eletrônica. Vou procurar aqui na folha anatomia crans para mostrar. Aqui tem anatomia crans, mas aqui a gente tem no feixe a endoderme, que diferentemente da raiz, ela não tem espessamento e lignificação, ela não tem função de evitar o transporte de água pelo apoplasto. Ela vai ser essa região aqui, que no caso das plantas com fisiologia C4, metabolismo C4, essa região aqui da bainha que vai ter cloroplasto, que é onde vai ter cloroplasto, é onde a rubisco vai atuar, que é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, que vai fixar o CO2. E aqui, nessa região aqui, nós temos células parenquimáticas que formam uma coroa em volta do feixe e da endoderme. Essa coroa vai ter pepcase, que é fosfenolpiruvato carboxilase, que vai reaproveitar o CO2 que foi perdido na bainha e o CO2 que tiver disponível para carboxilar ele, e assim as plantas com anatomia C4 elas vão ficar com o estômago aberto por menos tempo, porque elas são mais eficientes na captura do CO2. A questão da C4 seria a estrutura crans aqui, a bainha com cloroplasto, isso que caracteriza a C4. E elas são plantas mais eficientes na questão fotossintética. Normalmente é uma característica mais recente, evolutiva, e presente em plantas de clima tropical. Cana, milho. O cloroplasto, como eu falei, não dá para ver aqui só em microscopia eletrônica. E a gente consegue ver em algumas, aqui por exemplo, essa região aqui bem corada, bem evidenciada na bainha, pode ser que seja a presença de cloroplastos bem evidenciado. O parênquima da C4, a C4 normalmente é ciperácea ou poácea, que vai ter essa configuração aqui, o mesofilo com parênquima homogêneo. Aí ele vai ter a câmara cripta subestomática, câmara subestomática aqui, que é abaixo do estômago, tem uma região para os gases das trocas gasosas do estômago serem armazenados. Aqui, por exemplo, tem um estômago, a gente também tem uma cripta. Aqui no caso a cripta é menorzinha nessa folha. Aí nós teríamos o parênquima homogêneo no caso de ciperáceas e de poácea, mas não pode falar com toda certeza que C4 vai ser sempre homogêneo, não. E esponjoso já é mais... pode aparecer esponjoso, porque temos 16 famílias botânicas que apresentam metabolismo C4. Só que o C4, geralmente, assim, o que é caracterizado como padrão, é poácea, em sua maioria. Apesar que arroz, trigo, cevada não é C4, é C3, porque são plantas de clima frio. E as ciperáceas, essas que são categoricamente categorizadas como C4. E o parênquima clorofiliano de poáceas é ocasionalmente, geralmente 80% de chance de ser o homogêneo. A bainha do feixe, ela é a endoderme. Ela é essa região aqui, ó, de células. Aqui dentro o feixe temos fibras, elemento de vaso do metilema, floema,
Aqui a gente tem parênquima do xilema e fibras, e aí em volta desse feixe nós temos essas células aqui da endoderme, que na folha, no caule, é chamado de bainha do feixe. Na raiz era denominada endoderme, ela tinha espessamento em U, tinha aquelas características de evitar o transporte apoplástico de água. É a origem embrionária igual da endoderme da raiz, só que nos órgãos da parte aérea. Mais alguma dúvida? Essa aqui, ó, essas 3 células aqui, elas seriam células buliformes. São células da epiderme modificadas, é buliforme, buli, não é bulbi não. Elas são células modificadas que elas têm a função de fazer com que a folha ela consiga, por exemplo, quando está muito quente, a folha de milho ela dobra e ela forma uma região ali protetora que vai acumular gases, e isso vai diminuir, como o ar é um ótimo isolante térmico, vai diminuir o aumento da temperatura na superfície da folha. Então ela tem essa função de poder, ao se tornar completamente túrgida, ela vai criar esse movimento de abertura e fechamento através do, por exemplo, você tem a epiderme aqui, e se ela não tivesse a célula buliforme, ela ficaria sempre nesse formato aqui. Com a presença de célula buliforme, ao ela se inchar, ela pode fazer com que essa camada da epiderme ela faça isso. E ao esvaziar ela, deplasmolizar, ela vai murchar, e aí ela permite com que as camadas da epiderme voltem à posição aberta. E aí ela consegue fazer com que a folha de milho ela se curve e forme uma camada de ar em cima, evitando o aumento da temperatura. Em poáceas é comum ter célula buliforme, e a função dela seria esse movimento da folha através do processo osmótico, né, de perda e transporte ativo, no caso, e passivo, de perda e ganho de água, movimentando a folha. Mais alguma dúvida? A abertura estomática, ela tem... Cadê? Por exemplo, aqui nós temos uma cultura in vitro. In vitro, a planta está num pote onde ela não tem troca gasosa. O gás ali é mantido estável. Se aplica sacarose na solução, que a planta vai absorver pelas raízes, e isso vai ser o suficiente para o metabolismo dela até a fase que vai fazer a climatização, vai tirar ela dos potes e levar para campo. E por conta dela não ter essa necessidade, ela não precisa de absorver água, ela não precisa de
capturar CO2, porque ela já tem essa sacarose na solução, ela fica com os estômatos abertos. Só que uma planta normal, ela tem que ter eficiência de abrir o estômago para poder captar CO2 e perder o mínimo de água possível para que haja. Ela tem que transpirar perdendo água para que ao transpirar faça a sucção da coluna de água do solo, puxando nutrientes do solo junto com a água. Então ela tem que transpirar e entrar CO2. Para isso ela tem que abrir o estômago. Só que se ela abrir demais o estômago, ela vai perder muita água, vai secar o solo e não vai conseguir absorver nutrientes por conta de estar perdendo a água diretamente. Então essa que é a questão, que a planta ela tem que ser eficiente para abrir, para conseguir o que ela precisa de CO2 e água, e fechar para não perder isso. Mais alguma dúvida? A questão aqui é um experimento fatorial do Terashima. É do Terashima? É do Terashima, é um pesquisador japonês, que mostra que há interação entre o fator de luz com o nitrogênio. Ele testou o efeito de alta luminância em 2 concentrações de nitrogênio e de baixa luminância em 2 concentrações de nitrogênio. Essas concentrações de nitrogênio são as mesmas. No caso aqui, ele testou a alta concentração de nitrogênio com alta luminância. E o que acontece? Ele fez um experimento, interação entre ele viu que tinha interação, ele testou a interação entre 2 fatores, ele viu que havia interação entre a luz e a presença de nitrogênio na folha. O nitrogênio ele é componente principal de proteínas. A rubisco, que é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, que vai realizar a fixação do CO2, ela é uma proteína. Tanto como a pepicase também, no caso aqui é amaranto, é o meio dicotiledônio que apresenta a fotossíntese C4. Ela é uma exceção à regra, porque normalmente fotossíntese C4, metabolismo C4, ele é característico de poácea e ciperácea, sendo que nem todas as poáceas têm. Por exemplo, cevada, aveia e arroz não vão ter fotossíntese C4. Aí o que ele quis demonstrar é como que a incidência de luz, a luz é utilizada na fotossíntese, ela vai fazer com que aumente o uso de nitrogênio pela folha. Que foi o que ele viu aqui, ó. Alta luminância, a folha apresenta com nitrogênio alto, valor alto de nitrogênio. Mas essa planta ela tinha nitrogênio no solo, alto nitrogênio. Essa planta aqui embaixo, as duas de baixo, elas têm baixo nitrogênio no solo, as duas de cima alto nitrogênio no solo. Quando a gente tem baixa luminância, mas tem o nitrogênio disponibilizado, ele não tem essa questão. Aqui nós podemos ver que tem bastante cloroplasto, bastante estrutura fotossintética nessa folha aqui. A endoderme está bem preenchida por estruturas de cloroplasto e tal. Aqui é a anatomia crânio. No caso, com a baixa irradiância não, e ela teve menor incidência de nitrogênio. No caso, quando a gente tem alta irradiância e baixa nitrogênio, a gente tem as células aumentando de tamanho para poder ter esses cloroplastos, essas estruturas, só que como não temos nitrogênio para poder produzir essas proteínas, a gente fica com células grandes, mas com baixa incidência, baixo preenchimento de cloroplastos e outras proteínas. Aí na última aqui, que ela é baixa irradiância e baixo nitrogênio, ela tem o menor conteúdo de nitrogênio e ela apresenta acumulado em certos pontos mais próximos dos feixes condutores
os cloroplastídeos. A questão principal dessa imagem é demonstrar que o nitrogênio, como sendo o componente principal estrutural de proteínas, e no caso a fotossíntese é realizada por proteínas, quanto mais luz e mais nitrogênio, a resposta positiva da planta. Se você der nitrogênio, mas ela não tiver luz, ela não vai ter a mesma resposta positiva. O parênquima clorofiliano é diferente do esponjoso. É diferente porque o clorofiliano ele é composto pelo esponjoso. O clorofiliano pode ser homogêneo, que é no caso... tinha essa daqui de radiância também, que chega naquela questão ali. Aquela questão é junto com nutrição. Que quanto maior a luminosidade, maior o tamanho das células e a quantidade de células. Por exemplo, aqui tem 2 camadas de parênquima palissádico, porque teve alta radiância. Se tiver baixa radiância, você diminui a plasticidade do tecido da folha, ele consegue diminuir essa proporção. Então você vai ter, se você tem muita luz, você vai ter folhas com maior quantidade de parênquima palissádico, e quando você tem menos luz, elas diminuem esse alocamento de recurso em parênquima palissádico. Deixa eu lá na imagem que estava antes. Aqui, ó. Aqui nós temos uma folha com parênquima palissádico e parênquima esponjoso ou lacunoso. Esses 2 parênquimas são o parênquima clorofiliano dessa folha. Nessa folha aqui de baixo, que é de milho provavelmente, é uma planta C4, nós temos parênquima homogêneo, que é o parênquima clorofiliano dessa folha. E nessa daqui nós temos o palissádico, o parênquima de preenchimento aqui no centro, e o palissádico com o lacunoso aqui embaixo. O parênquima clorofiliano dela vai ser esse palissádico mais o esponjoso aqui, que é bem incipiente no caso dessa folha aqui. Então o clorofiliano ele vai diferenciar da morfologia da folha, se ele vai ser o palissádico mais o esponjoso, se ele vai ser o homogêneo. Ele é o parênquima que tem função fotossintética. Mais alguma dúvida? Sobre as atividades avaliativas, como eu já comentei, elas são individuais. Vocês podem trocar conhecimento entre vocês, tentarem se ajudar, mas eu quero que cada um faça a sua e envie a sua separadamente. Pode ser feito com
a identificação em cima das imagens, mas aí tem que mandar o memorial descritivo. Se for feito o esquema ou desenho e me mandar a foto ou a imagem escaneada do desenho, não precisa do memorial descritivo, porque eu vou ver que você desenhou a célula e o tecido com as características dele, então você não precisa descrever isso no memorial. Agora, se for fazer a identificação em cima das imagens, tem que ter o memorial descritivo descrevendo todas as estruturas que estão ali. É porque teve gente que perguntou se poderia fazer a identificação em cima das imagens que eu disponibilizei. Eu falei que pode fazer a identificação de acordo com os procedimentos de escrita acadêmica. Então vai ter que fazer iguais os artigos que são publicados com imagens de cortes anatômicos. E aí vai ter que vir em anexo o memorial descritivo. O memorial descritivo você vai falar assim: células da epiderme. Quer dizer, epiderme. Epiderme é composta por células epidérmicas que têm característica isodiamétrica, formato tabular, ausência de espaço intercelular, espessamento da parede pouco evidenciado, pode alterar esse espessamento de acordo com características ambientais. Na epiderme pode ser encontrado, normalmente vai ser encontrado cutícula, anexos epidérmicos como tricomas, estômatos. Vai ter que descrever isso tudo. Parênquima palissádico clorofiliano. Aí vai ter que escrever que são células de formato alongado que tem uma forma de paliçada, preenchidas por cloroplasto, tem função fotossintetizante. Vai ter que descrever tudo que vai estar preenchido em cada coisa ali, se for fazer a identificação das imagens, ao invés de fazer o esquema. E o memorial descritivo vai ser entregue anexo, identifica as imagens e depois um arquivo de texto. E no memorial descritivo vai ter que estar as siglas identificando o que foram as siglas identificadas nas imagens. Mais alguma dúvida? E eu vou colocar o gabarito o da prova, vocês vão realizar e vão receber na hora o feedback. Agora o da imagem, eu não sei se eu já falei nessa turma, eu vou realizar o gabarito, pegar a melhor prova, melhor avaliação que vocês fizerem de esquema e tal, vou identificar se tiver alguma coisa de erro para identificar e vou colocar no Moodle lá como sendo a resposta que vocês deveriam ter dado. Eu vou ficar aqui até 3h40. Aí se tiver dúvida até lá então, que é o protocolo da FMG, que sejam 40 minutos. Tá, igual a anterior, está sendo gravada e vai ficar disponibilizada lá no Moodle. E como eu disse, se vocês quiserem acessar da outra turma, tá também lá disponível no YouTube. Se tiver alguma dúvida que eles sanaram e que vocês não fizeram a pergunta, mas que estiver lá, vocês podem ir lá. Quando terminar aqui eu já coloco no Moodle para vocês o link. Eu não comentei aqui, eu acho não. Os professores da próxima parte, eles já desenvolveram o cronograma. Eu não sei se eles postaram no Moodle,
vão ser 3 aulas de cada e uma para prova, uma aula para prova. Então vocês vão ter depois das próximas 2 aulas comigo, vão ser mais 8 aulas. Aqui nessa imagem também, Felipe, pode-se entender que as células maiores aqui, isso daí teria que fazer outros tipos de análise sem ser só com a imagem aqui com preenchimento de cloroplasto. Pode-se entender que células maiores normalmente elas estão preenchidas com água também. Então o vacúolo que vai aumentar esse volume. E pode ser uma característica da restrição de carbono, por conta de ter menos luz, e aqui nessas duas daqui de baixo, por ter menos nitrogênio, então ela vai ter menos enzima e proteína, e aí a célula, a planta, para aumentar o tamanho, ela faz o dispêndio de acúmulo de água para aumentar em volume, ao invés de capacidade metabólica em si.